Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo ao programa Pergunte ao Psicólogo aqui pelo canal do YouTube. Eu sou Francisco de Assis, sou psicólogo clínico, professor, acupunturista e analista bioenergético. Esse programa existiu há 14 anos aqui na cidade de Socorro e agora passa a ser transmitido pelo canal do YouTube. É muito bom estar com você, é muito bom estar preparando e fazendo o programa para vocês que têm acompanhado aí, e para isso eu agradeço muito a atenção de vocês, a participação. Você pode fazer sua pergunta, mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, que está aqui embaixo. Você faz a pergunta, não precisa se identificar, e eu vou responder para você a pergunta que você me enviou, sem identificação. Eu atendo na cidade de Socorro e também em São Paulo. São Paulo, no bairro de Moema e Vila Leopoldina. Atendo presencial e online. É muito importante que você dê o joinha, curta o nosso canal, você faça a sua inscrição e acione o sininho, porque é através dele que você vai receber uma notificação de quando nós fizermos um programa novo. Então é muito importante. Pode acompanhar também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, que está aqui embaixo. Você pode anotar e acompanhar o meu trabalho através das redes sociais. O programa de hoje tem o tema de encontros e desencontros nas relações afetivas. Como isso tem sido difícil de processar, como as relações humanas estão cada vez mais complexas. E o entendimento e poder ficar na relação, suportar a relação com uma outra pessoa tem sido tão difícil. Por que as pessoas se mais desencontram nas relações afetivas do que encontram? O que acontece nessa relação humana que se dá mais desencontros do que encontros? Por que ela é geradora mais de conflito, de agonia, de tristeza, de sofrimento? Eu estou dando risada porque o André está aquele guarda-chuva do meu lado, parece que ele vai dançar na chuva. Ele está com guarda-chuva que é para cobrir os raios solares, para não atingir aí a filmagem. Por isso que eu estou rindo. Mas, voltando ao tema aqui, essas coisas interferem, né? O programa ao vivo interfere na gente e aí acontece isso. Mas por que as relações afetivas têm gerado mais sofrimento, dor, desentendimento do que alegria, prazer e felicidade? Esse é o tema do programa Pergunte ao Psicólogo de hoje. Lembrando de você dar o joinha e curtir o nosso programa e fazer sua inscrição. É muito importante, assim o nosso canal vai estar aqui sempre disponível a você e eu fazendo novas filmagens. Encontros e desencontros. Você percebeu que cada vez mais as pessoas estão mais desencontrando do que encontrando? Percebeu que as relações afetivas, muitas delas começam rapidamente e terminam mais rapidamente ainda? As redes sociais
tem sido uma plataforma para as pessoas mais brigarem do que se encontrarem. Elas brigam, se xingam, se ofendem, bloqueiam uma às outras e viram um palco mais de desentendimento do que, de fato, um entendimento. As relações sociais e internet pode ajudar e ajuda, de fato. Eu vou pedir para o meu estático André, que ele está cobrindo o guarda-chuva, que ele tem que vir mais para cá, porque o sol está pegando na câmera. Não está adiantando nada, André. Tem que vir um pouquinho mais para cá. Aí, coisas de programação ao vivo. As pessoas acabam se desencontrando muito mais do que encontrando. As redes sociais, elas foram criadas para aproximar as pessoas, para que mais pessoas se encontrem, mais pessoas se descubram. Hoje o número de pessoas que se conhecem, mantém uma relação, seja de amizade ou uma relação afetiva, subiu muito. Muitas pessoas se conhecem, passam a viver juntas, outras casam, porque se conheceram através de um contato feito pelas redes sociais. Então, as redes sociais ajudam muito. Mas também, dependendo de como ela é levada, ela pode trazer os seus desentendimentos, as suas amarguras, suas tristezas e gerar muita angústia e muita raiva e tristeza na pessoa. O que acontece com as pessoas? Que elas mais se desentendem do que entendem. Eu fiz um programa que está aqui marcado, que se chama Antes de Separar, Procure um Psicólogo. Lá eu já estou falando de quando a pessoa já conheceu, já casou ou já mora junto, não importa. E aí, nesse tempo de convívio, elas resolvem se separar. Então, eu fiz um vídeo para falar exatamente desse momento, que antes que ela parta para a separação, para ela procurar um psicólogo para te ajudar. Por quê? Quando elas começam a se desentender nas relações, já partem para a separação. Muitas não pensam outra possibilidade quando se defrontam com o primeiro obstáculo. E já partem para a separação. Encontram uma dificuldade, encontram um conflito e querem se separar. Você vive com uma pessoa, discute com ela, aí no outro dia você acorda, a pessoa foi embora. Ele largou. Por causa disso, daquilo lá, ela vai embora. Muitas delas não ficam e não sentam para conversar como duas pessoas adultas, dois seres humanos, para se entender, abrir um diálogo para ver aonde é que a coisa passou a não ficar boa. Ou uma das duas, ou as duas estão descontentes. Não, as pessoas partem para a separação. Definitiva, às vezes momentânea, às vezes pede um tempo, mas elas partem para a separação. O que acontece cada vez mais com o ser humano, que ele está mais impaciente, mais intolerante e que não consegue ter uma suportabilidade e lidar com as suas próprias emoções quando está de frente a uma outra.
Vale a pena ressaltar, meu caro telespectador, que a melhor forma de autoconhecimento é quando você está numa relação a dois. Você sozinho, trancado no seu mundo, trancado no seu quarto, trancado nas suas coisas, fazendo aquilo que você faz todo dia igual, isso não gera autoconhecimento. O autoconhecimento, ele só vai acontecer de uma forma efetiva quando você se defronta com uma outra pessoa, seja afetivamente, seja uma relação profissional, seja uma relação de trabalho, portanto, seja uma relação de amizade, ou um vizinho, ou os vizinhos, os colegas, os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, seja o que for. É quando você está inserido num contexto social, quando você está inserido num grupo de pessoas, você de fato vai ter conhecimento e vivência de quem você é. É na relação a dois que você vai descobrir aonde é que a porca entorta o rabo. Como diz aqui no interior, os mais antigos. Aonde você pisa, não, aonde você rola no tomate. Você vai se ver integralmente. Quem você é, como você é, quais questões que estão ali, de alguma forma, de um jeito implícito na relação, mas que é seu. Você vai ver do outro e também vai ver o seu. Um pouco seu, um pouco do outro, os dois juntos, os dois separados, um de cada vez, mas é duas pessoas ou mais se vendo, se conhecendo, vivendo no contato uma com a outra, para ver de fato quem é você. O seu lado sombra, o seu lado escuro, que você até então não revelou, ou não revela. O seu lado egoísta, controlador, o seu lado prepotente, manipulador, o seu lado regredido, infantilizado, o seu lado não desenvolvido, teimoso, 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 o seu lado que tem que ser do seu jeito, do seu jeito, do seu jeito, o seu lado mesquinho. Todos nós passamos por todos esses sentimentos, todos, na estrutura de formação do nosso caráter. Todos eles, todos eles. E eles ficam lá guardadinhos. Até que um dia, pum, explode e aquilo vem para fora. E é na relação a dois que faz pum, que eclode e vem para fora. Então aí você começa a se ver o quanto que você é aquilo que você está sendo. Intrigueiro, fofoqueiro, invejoso, ciumento, manipulador, possessivo. Normalmente aí vem esse lado que a gente chama do lado da sombra. O lado que ainda não recebeu luz. É o lado escuro. Claro, vem também os lados que são bons, o lado quanto que você é afetivo, quanto você é dedicado, quanto que você
é amoroso, quando que você presta carinho, atenção a alguém, a alguma coisa, quanto que você é solícito, quanto que você é focado. Não tem outro jeito. É na relação a dois que você coloca a luz sobre você e você vai ver quem você é. Só que isso não acontece só com você, enviado de Deus, bonitinho e bonitinha que está aqui na face da terra nesse momento. Isso acontece com todos os nós, todos os seres humanos. Então, na relação a dois, você vai aprender de você, o outro que está se relacionando com você vai aprender dele também, e o outro vai aprender dele, e todos nós estamos nesse caldeirão, nesse sopão que é a vida e que é formado dessas pessoas com todas essas nuances, com todas essas histórias de vidas, e põe história de vida nisso, né? Cada um tem a sua. Então, todo mundo ali na convivência 2. Muita gente se encontra. E é maravilhoso quando há um encontro de duas pessoas. Eu digo que quando houve um encontro de duas pessoas, de duas almas, de dois seres, é muito diferente do que ficar. Ficar, as pessoas ficam por um tempo. Ficar não é encontro. Ficar é uma coisa e encontrar uma pessoa é outra, bem diferente. O encontro se dá de almas, e é claro, de corpos, se dá de olhar, se dá de gestos, se dá de N formas. Precisa abaixar um pouco, André. Está pegando sol na câmera. Você encontra uma pessoa e nesse encontro você tem de alma, de espírito com ela. É o corpo todo. O ficar, não. O ficar, você usa partes do seu corpo. Momentos da sua vida. Com começo, meio e fim. E normalmente é muito rápido. Os encontros se dão com órgãos sexuais. Partes do seu corpo, como eu disse. E o encontro não. O encontro é muito diferente. O encontro de duas pessoas é muito, muito, muito diferente. Meus caros telespectadores, tem pessoas que passam por uma vida e não encontram ninguém. Ficam com alguém. Ficar não é encontrar, como eu disse. Eu não estou falando de ficar como os adolescentes estão ficando aí hoje, uma noite, algumas horas. Tem gente que fica com uma pessoa 20, 30 anos, morre com ela. Mas não é a pessoa que ela sente que tenha encontrado. Não é um encontro. Essas pessoas relatam para mim no meu consultório que elas se casaram porque não queriam mais viver com o pai e a mãe. O pai e a mãe não tinham uma boa relação com ela. Ela tinha que trabalhar muito na roça. Ela queria a independência dela. Então apareceu, essa pessoa, ela casou. Ela quis ir embora de casa, buscar a independência dela, então veio um cara lá, ela conheceu e casou. Isso não é encontro. Eu tive uma relação com ele
e aí eu fiquei grávida. Se eu falasse para o meu pai e para minha mãe que eu estava grávida em 1960, eu ia ser expulsa de casa, meu pai me matava. Então eu resolvi casar. Casou. Isso não é um encontro. Percebe? O encontro é muito diferente. Mas é maravilhoso quando ele se dá. Quando duas pessoas se encontram, é muito bom. Agora, não é porque encontrou, tá uma maravilha, viver um paraíso, somos um portal do paraíso. Somos enviados de Deus aqui na Terra, ungidos de Deus. Não, bota o pé no chão, cai na realidade que ninguém é enviado de Deus, que ninguém é ungido de Deus. Bota esse pé no chão e vive a realidade. Somos todos seres humanos, mortais, com um monte de coisa para transformar, um monte de coisa para aprender, é por isso que nós estamos aqui na Terra. E mesmo às vezes encontrando alguém, a nossa relação pode gerar momentos de desencontro. Nada, mas nada melhor que diante de um desencontro, dependendo do nível que ele for, da forma que ele venha, com a intensidade que ele venha sobre a relação de vocês, nada melhor do que um bom e assertivo diálogo. Ah, Francisco, meu marido não me escuta, não adianta falar. Que tal terapia de casal? Tem ajudado muitos casais. Um psicólogo que vai ouvir os dois. Ah, o meu marido não quer conversar comigo. Você que está com ele, você conhece mais ele, você vai achar um momento que ele esteja mais propício a conversar. A comunicação é fundamental nesse momento. E eu não estou falando uma comunicação que você vai falar para ele tudo que você quer falar, para descarregar o caminhão de merda lá em cima. Desculpa de falar de merda, porque é um monte de merda que fica segurando e que não serve nem para esterco. E quando você vai para a relação 2, descarrega. Não, não é isso. Você vai ter uma conversa com ele assertiva. Sem gritar, sem brigar, sem desclassificar, sem xingar, sem manipular, sem se passar por vítima, sem fazer com que o outro seja culpado da relação, sem fazer com que o outro não preste, que o outro seja ruim, que o outro não vale nada. Tira essas defesas todas, porque isso tudo é defesa, tira essas defesas todas e senta de coração limpo e aberto e converse com o seu companheiro, com a sua companheira, e fala para ele como que você está se sentindo nessa relação. Diga a ele como que você está, como que você tem ficado, como você tem sentido, o que você tem pensado. Diga para ele, se foi um fato que aconteceu, como é que você se sentiu diante daquele fato. O diálogo é a melhor forma. Se naquele momento não dá para dialogar, não fale nada. Se retire, espere um tempo, deixa passar um tempo, deixa baixar a poeira, acalme os ânimos. E depois, num outro momento, você vai sentar e vai poder falar com ele de uma forma equilibrada, ponderada. Vai falar como duas pessoas adultas, dois seres adultos que têm capacidade de entendimento e de compreensão das coisas. Eu não estou dizendo de tudo, mas uma certa capacidade de intenção e de compreensão daquilo que acontece, do que está acontecendo. Se não dá para fazer isso,
Vá para a terapia de casal. Não dá, o seu marido não quer, vá você buscar um acompanhamento psicológico e vá conversar com o psicólogo e poder clarear a sua mente, apaziguar o seu coração, para que você se sinta bem e você se sentindo bem novamente, você pode voltar para o seu marido com uma outra vibração, de um outro jeito, de uma outra forma, até uma possibilidade melhor de entendimento e de comunicação com ele. A psicologia ajuda você a fazer isso, a clarear, a pensar, a ver de uma outra forma, de um outro jeito, de uma outra maneira, e a ver o quanto que isso está mexendo com você e da onde vêm esses sentimentos, ou seja, a sua história pregressa. Porque numa relação a dois, os desencontros acontecem geralmente porque as pessoas trazem fantasmas das relações anteriores. As pessoas trazem traumas, trazem feridas, trazem dores, sofrimentos, fantasmas, assombrações de outras relações, que pode ser com o irmão, com o pai, com mãe, com um ex-namorado, com um ex-marido, com amigos. Dessas relações todas que eu falei, sociais que eu falei para vocês no começo da gravação, elas trazem isso e vão para uma nova relação. E aí, não é fácil para você estar numa nova relação e nem a outra pessoa estar com você quando você está trazendo para essa relação todos os seus fantasmas das relações passadas. Essa semana passou pelo meu consultório 3 pessoas me falando a questão do abuso sexual que foi cometido com elas quando elas eram jovens. Uma começou aos 4 e foi até os 14 anos. 10 anos sendo abusada sexualmente pelo pai e pelo tio. E pelo avô. Eram 3 gerações. Pelo pai, pelo tio, pelo avô. Claro, essa mulher, quando casou, ela levou todos esses fantasmas para a relação com o seu atual companheiro. E é claro, vai ser difícil ela ficar lá. Vai ser difícil ela estar lá carregando todos os fantasmas. Porque quando o marido tocava nela, ela ficava muito mal. Ela se sentia muito ruim. E é claro, a relação com o marido não se desenvolvia, para ter uma relação afetiva para ela era muito difícil. Ela mais refutava o marido dela do que tinha relações com ela. Provavelmente o marido já devia estar pensando que ela tinha caso com outro homem. Cada um pensa o que quer, cada um pensa o que acha, da sua cabeça, quando ele é recusado. Ela nunca falou isso para ninguém. Ela veio falar isso para mim, no consultório. Só que ela está cheia de sintomas, ela está cheia de doenças. É o intestino que não funciona bem, é o estômago que não funciona bem, elas têm cefaleias, dores de cabeça terríveis, ela tem um aperto na garganta, já toma remédio para depressão, toma remédio para ansiedade, toma remédio para insônia, ela tem assim o corpo dela empipocado de sintomas. Tudo isso para dizer o que aconteceu na vida dela que não foi resolvido. Cada sintoma que ela tem é uma forma do corpo dizer para ela que ela não está bem. Agora, com quase 40 anos, ela resolve buscar ajuda. Melhor tarde do que nunca. Aí,
essa relação da minha paciente, que está muito mais no desencontro do que no encontro, é claro, vai chegar um momento, os encontros são tantos, ela vai acabar separando desse companheiro dela. Porque ela não sabe lidar com a situação. E aí, essas relações começam a gerar todos os desencontros, porque as pessoas trazem os fantasmas das vidas dela, desde quando ela é criança, para uma relação nova. Encontros e desencontros nas relações afetivas fazem parte do dia a dia. Nem todo dia está bom, nem todo dia tem sol, nem todo dia tem flores. Nem todo dia tem espinho. Viver com essas nuances todas na relação faz parte da arte do se relacionar. É aprender a viver com isso, é viver na corda bamba, é o tempo todo, com mudanças de humor, mudanças de situações, mudança de fala, mudança de comportamento, mudança de intenção. O ser humano é assim, ele é mutável. E é na relação a dois que a gente vai aprender a viver nessa corda bamba. Essa é a arte de se relacionar. Se você tem sabedoria para isso, você vai conseguir ficar mais tempo numa relação afetiva. Se você não tem, você bloqueia a pessoa, acaba com ela, termina a relação e acabou. Isso quando é peguete. Agora, quando tem um encontro de duas almas, de dois seres humanos, aí sim você pode perder esse encontro por causa desses fantasmas. O André está falando para ele, acabou. A gente volta a falar mais em outro programa sobre esse assunto. Antes de finalizar, quero pedir para você, se você gosta desse programa, está acompanhando, você curte isso daí, entra lá no meu canal, dá um joinha, faça a sua inscrição no canal, é muito importante isso, usa o sininho, ativa o sininho, porque é através do sininho que você vai receber uma notificação quando gerar um novo programa. Assim você vai ficar sabendo. Eu desejo a todos vocês uma excelente tarde. Antes de fechar o programa, hoje a gente esteve aqui na companhia da Marinês. Quem que é a Marinês? A Marinês foi uma paciente minha que ela teve câncer. E um dia que eu estava atendendo ela falou assim para mim, posso pedir uma coisa para você, Francisco? Sim, claro, pode. Quando eu morrer, você planta na sua casa para mim uma flor, uma árvore, em minha homenagem? Eu falei, não, Marinês, isso não vai acontecer. Você vai viver, você vai passar por esse momento, acredita, confia. Eu disse, Chico, eu acho que eu não vou sair dessa, ela falou para mim. Então tá bom. Se isso acontecer, eu planto, tá bom, Marinês? Fique sossegado que eu vou plantar. E infelizmente ela veio falecer. Aí eu perguntei para a filha e para o pai, o marido dela, qual era a planta que ela mais gostava. E ela disse que ela adorava esse manacá do campo. Então eu fui lá, comprei uma muda de manacá e plantei para ela. Está uma maravilha, mas está tão bonito. Esse manacá está tão bonito que eu vou pedir para o André terminar a filmagem desse programa mostrando para vocês de tão lindo que está esse manacá. Ele vai sair com a câmera ali e vai terminar a gravação lá. Fiquem na paz. Até o próximo programa.